Então, muitas vezes, quando se fala do movimento LGBT, as pessoas traduzem como se fosse um ataque a indivíduos que sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Muitas pessoas pediram para que eu comentasse a respeito do discurso do Elder Holland na BYU, a Universidade da Igreja, aonde, em uma conferência anual, ele fala a respeito dos LGBTs, dos LGBTQIA+, e da relação que eles têm com a universidade e a sociedade, certo? Vi que o Lucas Guerreiro falou a respeito desse tema também, no canal central do Livro de Mormon. Algumas pessoas comentaram aí nas redes sociais, dizendo o seguinte, que Elder Holland mandou muito bem no que ele falou, ou outras falando, não, Elder Holland atacou, criticou os símbolos LGBT, né? Então é a respeito disso tudo que nós vamos falar. Eu já ia partir para outros temas, mas o pessoal pediu muito para que eu falasse a respeito disso. Então, nós vamos falar, né? Antes de tudo, verifique a bexiga murcha, a bexiga que já está seca da inscrição, tá? Vê se você já se inscreveu no canal, vê se está tudo certo, tá? Vê também se você já tocou no sininho das notificações e já colocou em todas, para você sempre receber as notificações do YouTube. Não esquece de deixar um comentário. Quero saber o que é que você pensa a respeito desta situação toda. Se você foi um dos que comentou a respeito do discurso do Elder Holland nessa conferência anual da BYU. E, por fim, não esqueça de que se você está me vendo fininho aí, se eu não estou em tela cheia no modo selfie, ajusta a resolução, mexe nos 3 pontinhos que eu vou ficar em tela cheia. É para eu estar em tela cheia, para você me enxergar em tela cheia, que é o charme deste canal. Talvez um dia nós mudemos, mas ainda não é hoje. Vamos ver aí, tá? Então, Elder Holland, nesse discurso, ressalta o amor que ele tem pela BYU, certo? Seja no tempo que ele passou estudando lá, servindo na universidade. E ele fala que, de fato, que a maioria das coisas que acontecem academicamente, seja na parte de estudos ou do atletismo, são ótimas, né? São muito boas e que, em certos momentos, precisa-se de ajustes, né? Então ele ressalta isso. Ele também ressalta que pessoas que sentem atração por outras do mesmo sexo devem ser amadas, que elas merecem tudo o que o Evangelho de Jesus Cristo pode proporcionar, e também deixa bem claro que passa muito tempo, ele usa até a palavra chorando, né, derramando lágrimas sobre essas questões. E por que tudo isso acontece? Né? Muitas vezes as pessoas têm extrema dificuldade ou não querem enxergar, também é uma hipótese possível, de que existe uma diferença, isso deveria ser claro, entre indivíduos e movimentos. Então, muitas vezes, quando se fala do movimento LGBT, as pessoas traduzem como se fosse um ataque a indivíduos que sentem atração por pessoas do mesmo sexo. E o objetivo desse vídeo é puxar para esse lado, é fazer essa ruptura na sua cabeça, não literalmente, né? A respeito de indivíduos e movimentos, tá? Então, eu vou puxar bastante para esse lado aqui. O que acontece é o seguinte, no meio do discurso, né, tendo essa explicação aqui a priori, Elder Holland diz o seguinte, que ele recebeu um texto de pais que têm filhos, né, ele recebeu isso algumas vezes, de pais que têm filhos na BYU e que estão se sentindo traídos por algumas coisas, né? Então ele diz assim, algumas pessoas na comunidade estão se sentindo abandonadas e traídas pela BYU. Parece que alguns professores, pelo menos os que falam abertamente na mídia, estão apoiando ideias que muitos de nós consideramos contraditórias aos princípios do Evangelho.
fazendo com que a instituição aparente ser como qualquer outra universidade que nossos filhos e filhas poderiam ter frequentado. Detalhe, a BYU ela é considerada uma extensão da igreja, certo? Continuando, muitos pais disseram que não querem mais mandar seus filhos para esta instituição ou contribuir com doações. Né? Por favor, não pensem que sou contra, aqui ainda o autor do texto, as pessoas que pensam de maneira diferente a respeito de políticas e ideias. Continua o autor. Não é isso, mas espero que os professores da BYU façam a ligação entre a fé e o intelecto e formem estudantes que estão prontos para fazer o mesmo de maneira amorosa, inteligente e articulada. Então, tá aqui, né, alguns pais ressaltando tudo isso e vê a princípio como é importante as pessoas falarem sobre as coisas, né, que precisam ser faladas. Olha só, o Elder Holland dando voz a essas pessoas, né, que estão tecendo aí, de certa maneira, críticas a como as coisas estão acontecendo, né? E é importante a gente defender os princípios do Evangelho. Inclusive, nesse mesmo texto, Elder Holland fala a respeito disso, né? Nós devemos defender o Evangelho, que ele gostaria de ver. É claro que ele fala aqui para a BYU, mas é evidente e notório que, se você observa em toda a linguagem geral, é nos requerido que defendamos o Evangelho, certo? Aí, continuando, ainda nesse texto. No entanto, tal empenho só beneficiará a todos se as coisas puderem ser mantidas. Perdão, aqui já é o Elder Holland falando, né? Então é o Elder Holland comentando aí. No entanto, tal empenho só beneficiará a todos se as coisas puderem ser mantidas em alguma proporção e equilíbrio durante o processo. Por exemplo, devemos ter cuidado para que o amor e a empatia não sejam interpretados como tolerância e promoção, ou que a ortodoxia e a lealdade aos princípios não sejam interpretados como indelicadeza ou deslealdade para com as pessoas. Pelo que posso dizer, Cristo nunca negou seu amor a ninguém, mas também nunca disse a alguém: porque te amo, você está isento de guardar meus mandamentos. Temos a tarefa de tentarmos alcançar este mesmo equilíbrio sensível e exigente em nossa vida, certo? Outro ponto interessante é que Elder Holland cita que devemos evitar linguagem e símbolos e outros, né? O que eu achei interessante foi a questão dos símbolos que façam com que existam divisões, né, entre os santos ali da BYU. Então, olha só que interessante, e é nesse ponto que a gente vai focar em vídeo. Por que que a igreja ela não pode abraçar por completo o movimento LGBT? O porquê que ela não pode, a melhor expressão mesmo, abraçar por completo? Por que ela precisa fazer essa distinção entre indivíduos e membros LGBT? Se você olhar no site da igreja, eles evitam ao máximo, certo? Só quando eles estão falando de fora para dentro da igreja, aí sim, eles citam LGBT. Mas quando você olha no aplicativo, principalmente no aplicativo Biblioteca, quando eles estão colocando a posição da igreja acerca de pessoas que sentem atração por outras do mesmo sexo, eles usam essa expressão, pessoas que sentem atração por outras do mesmo sexo, porque aí eles estão citando indivíduos. E isso é de extrema importância para a compreensão acerca dessa questão. Então, olha só, eu separei um vídeo aqui de uma discussão entre o movimento LGBT, certo? E o título desse vídeo diz assim: o movimento LGBT e o fim da família. Então, aqui passando a propaganda do Ragazzo, né? Porque esse vídeo está no YouTube. Aí tá iniciado. Então aqui, ó. O movimento LGBT e o fim da família. Só de cara você já observa. Meu irmão, como é que a igreja vai abarcar tudo, certo? De um movimento que tem como pauta o fim da família. Você já ouviu falar por algum acaso daquele hino bem bonito? As famílias poderão ser eternas. Você entende isso? Então,
Se a igreja abrisse as portas, falasse, não, olha, venha cá, né? E tudo, com seus movimentos, com seus símbolos, né? Não tem como. Não tem. A igreja, ela se preocupa com indivíduos. Movimentos estão muito além no sentido de quantidades de coisas que significam, né? O indivíduo, ele representa só ele. Um movimento representa muitas outras coisas além de um indivíduo. Então é perfeitamente possível você amar o indivíduo que sente atração por pessoas do mesmo sexo e rejeitar as pautas que os movimentos pretendem. Então, está aqui. Esta é a verdade expressa na sua frente. Você decida, certo? O que você quer fazer. Mas essa aqui é a realidade. Vamos escutar isso aqui. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 pra cá de se colocar numa posição defensiva de dizer não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar, né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente Escute até tem bem, filhos, a gente preste até atenção. constrói família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Está expresso? Não é? Está vendo a realidade? Se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso... Você viu? Queremos destruir a família? Sim. Entende? Porque o que é desenvolvido no meio LGBT e outros meios, né, em outros movimentos, não indivíduos, mas movimentos, é que a família ela é opressora, a família, do jeito que ela está, ela oprime as pessoas, e por diversas maneiras, não vou me estender isso, mas é o seguinte, é o fato, tá? A gente vai continuar assistindo, você vai ver a verdade como ela é. Ou você entende que a família ela foi instituída por Deus, e que sim, podem eventualmente haver defeitos de indivíduos, mas a família em si, ela foi instituída por Deus, e as famílias poderão ser eternas e para santo dos últimos dias. Isso tem um significado ainda maior. Ou você entende que a família significa o retrocesso, que significa você oprimir, certos indivíduos da sociedade. Os dois não dá, entende? É perfeitamente possível você amar os indivíduos que sentem atração por pessoas do mesmo sexo e rejeitar esses movimentos. O problema é que as pessoas não conseguem enxergar ou não o querem, certo? Então, esse é o ponto. Vamos continuar enxergando aqui. A direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo: vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, tá todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer. Isso tem outras implicações, mais no detalhamento da estratégia política de interlocução entre movimentos. Perfeito. Você... O que mais a gente precisa para entender a questão por completo? Né? É desregrar o sexo, lei da castidade. Lei da castidade, desregrar o sexo. Destruir a família, porque ela é um sistema do patriarcado, opressor, certo? Ou as famílias poderão ser eternas. Eu sei que é muito difícil às vezes de você enxergar isso. Ou eu sei que você não quer enxergar isso, porque existe aquilo que é chamado de dissonância cognitiva. A sua mente ela tenta produzir conforto quando você encontra antagonismos, oposições, né? Então você tenta encontrar ali um meio termo para sua mente ficar confortável com alguma questão.
mas você ignora os fatos. E essa é a realidade como ela é, entende? É perfeitamente possível amar indivíduos e rejeitar ideias e movimentos. Isso é perfeitamente possível. Entende? Se você começar a olhar as coisas com esses olhos, realmente, assim como o Elder Holland falou a respeito da BYU, você vai poder fazer isso em qualquer lugar. Todos nós vamos poder produzir algo que não existe no mundo sendo feito, né? Que ainda não existe as coisas sendo feitas dessa maneira. Que é você, sim, trazer o acesso às bênçãos do Evangelho para todas as pessoas, mas ainda assim rejeitar aquilo que está errado. Você entende que não se trata apenas do preconceito, não se trata de você rejeitar pessoas ou não. Essa questão ela vai muito além. Quando você pega movimentos, vai muito além de indivíduos. Esses movimentos eles querem mexer na estrutura daquilo que você defende como verdade. Só que às vezes a dissonância cognitiva ela está tão grande na sua mente que você não enxerga isso. O seu cérebro, ele nessa dissonância, ele tenta produzir conforto. E aí você afirma em todo domingo na igreja que as famílias poderão ser eternas. Que você canta o hino, as famílias poderão ser eternas. E ao mesmo tempo você quer apoiar movimentos LGBT, que tem pautas que são contra a família. Você faz os dois e nem percebe. Entende? E você me desculpe se eu não consigo expressar isso com mais amor, talvez seja um defeito meu, né? Não sei, para muita gente não é. Para muita gente eu estou expressando as coisas de maneira normal. Mas esta é a realidade como ela é. Estes são os fatos. A gente tem que lidar com os fatos como eles são. As coisas são desse jeito. Ou o evangelho ele é verdadeiro, ou ele é falso. Né? Em uma questão de pura lógica, você pode conceber essas duas opções. Mas a partir do momento que nós testificamos a respeito do evangelho, essas coisas elas têm que ficar claras. E, cara, que absurdo é ver uma galera toda achar o fim dos tempos. Quando o Elder Holland fala essas coisas com muito mais amor aqui do que eu no canal. O homem foi amoroso, extremamente amoroso. Relatou experiências pessoais de que chora quando tenta tratar a respeito dessa questão. Só que ainda assim não importa. Então, eu aqui prefiro, rapaz, se não entende, aqui, ó, está aqui, ó, toma, receba. Né? É complicado, é complicado. É terrível, cara. Pois bem, como eu disse, para finalizar esse vídeo, é perfeitamente possível nós amarmos indivíduos e rejeitarmos movimentos, certo? Não quer dizer que não exista nenhum tipo de discussão com esses movimentos, tá? Não quer dizer que alguma coisa boa esses movimentos ou deixaram de produzir em algum momento, ou produziram, né? Não quer dizer isso, certo? Às vezes o mal e o bem, eles caminham simultaneamente. Tudo o que acontece tem um bom e tem um mal, tá? Esse não é o ponto. Agora, não dá pra igreja dizer que é LGBTQIA+, cara. Não tem como. Entende? Mas dá pra igreja amar todas as pessoas. Dá para os santos dos últimos dias amarem todos os indivíduos que sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Dá para ter extrema compaixão. Dá para a expiação de Jesus Cristo ter extremo efeito, total efeito na vida de qualquer pessoa. O problema são os movimentos, tá bom? É isso que eu tinha para falar aqui. Verifique a sua inscrição neste canal.
Não deixe de tocar no sininho e colocar em todas, e o grupo Victor Neres estará aí na descrição para você ir lá, se você ficou indignado com o que eu falei aqui, tá? Ou se você gostou muito também. Então, é isso. Até mais.